Fala pessoal, eu sou Will Alexander e hoje a gente vai começar a entrar num assunto mais importante do teatro, a preparação do ator. Muita gente acha que atuar é só decorar falas, entrar no palco, mas não é bem assim. A preparação do ator é um processo que a gente se conecta de verdade com o personagem. E também com o corpo, com a mente, com as emoções. E a voz trabalhando juntos. É nesse momento que a gente descobre quem é esse personagem. O que ele sente, por que ele age assim. E como trazer isso pra cena de um jeito vivo, verdadeiro e único. Não é só interpretar, é vivenciar. E hoje a gente vai começar a entender como tudo isso funciona. O personagem de hoje escolhido é um sobrevivente de rua que perdeu tudo, mas ele mantém a dignidade e a sabedoria. Já foi traído, já teve família, casa, sonhos, agora ele vive nas ruas. Mas ele tem um olhar profundo, ele fala com calma, como quem já entendeu o mundo. Um filósofo das calçadas. Etapa 1. Entrando na energia do personagem. O objetivo, sair de você e começar a virar a personagem. 1. Senta quietinho por 2 minutos, fecha os olhos. 2. Começa a respirar mais lento. 3. Agora imagina. Onde ele dorme? Que cheiro tem o lugar onde ele vive? O que ele vê todo dia? Ele sente frio ou fome? Sente medo? Imagina tudo isso em primeira pessoa, tipo, eu tô deitado no chão e eu sinto fome, frio. 4. Vai deixando esse corpo ir entrando nesse mundo. Se quiser, você pode até colocar um som ambiente de rua, de chuva da cidade. Etapa 2. A camada interna da personagem. Objetivo. Descobrir o que esse cara sente, pensa, carrega por dentro. Agora você vai responder mentalmente ou escrevendo essas perguntas aqui como se fosse o próprio personagem. O que eu perdi? O que mais eu queria agora? Quem me faz mal? Quem que eu quero perdoar? Do que eu tenho vergonha? Qual a última coisa que me fez sorrir? Coloca uma música emocional de fundo, tipo um instrumental triste. Deixa vir o sentimento. Chora se precisar. Mexe no passado dele como se fosse o seu. Etapa 3. Construção física. Objetivo. Deixar o corpo virar o personagem. 1. Levanta, anda bem devagar, como se tivesse um peso nas costas. Tipo alguém carregando o mundo. Como que ele segura as mãos? Cruzadas? Enfiadas no bolso? Escondendo algo? Testa também a caminhada dele. Ele arrasta os pés, com firmeza, com cautela. O personagem olha para o chão ou para frente? Pega então um espelho e se olha. Faz essa pergunta olhando nos seus olhos como se fosse ele. Você ainda lembra quem eu era? Observa o seu rosto responder. Aí nasce a verdade da cena. Etapa 4. A voz dele. Objetivo. Encontrar o tom, o ritmo, a respiração da fala dele. Lê o texto abaixo em voz alta, mas bem devagar. Tenta dizer como ele falaria, não como você. Já dormi com chuva pingando no meu rosto. Já sonhei com pão quente. E acordei lambendo pedra. Mas eu tô aqui, né? Firme. Porque a vida, meu filho, é osso duro. Mas eu mordi. Agora repete, mas respirando fundo, entre uma frase e outra. Como se tivesse um peso emocional. 3. Brinca com tons. Mais grave, mais rouco, mais cansado, mais indignado. Testa qual encaixa melhor com a alma dele. Etapa 5. O e se. Objetivo. Ativar a imaginação e deixar você acreditar de verdade. Imagine. E se hoje fosse a sua 5ª noite sem comer? E se a sua mãe tivesse passado por você na rua e fingindo que não te viu? E se alguém te desse uma roupa nova, limpa e dissesse, toma, você merece? Fica nesses e se por uns 5 minutos. Responda eles com o corpo, anda, reage, sente. Não é pra fingir, é pra deixar vir. Etapa 6. Cena do dia. Objetivo. Viver uma microcena com verdade. Improvise essa cena sozinho. Você tá sentado na calçada. Um jovem senta do teu lado. Ele te oferece um sanduíche. Você não quer só comer. Você quer ensinar algo. Então você olha pra ele e diz: você sabia que a rua escuta? A rua tem ouvido. Tem dia que ela chora comigo. Agora faz essa cena com verdade. Deixa o silêncio existir. Fala no tempo da personagem, sem pressa. Adiciona pausa, silêncio entre uma fala e outra. Tem uma frase que eu gosto muito de falar para os meus alunos. Um silêncio é tão poderoso quanto uma fala bem colocada. Etapa 7. Sair do personagem com respeito. Objetivo. Não carregar o peso emocional para sua vida real. 1. Respira fundo. Fecha os olhos. 2. Agradece ao personagem mentalmente. 3. Imagina que você tira uma roupa invisível dele. 4. Balança o corpo, mexe os braços, dá uma risada, solta a tensão. Dica Master. O ator de verdade, ele não finge que sente. Ele sente de verdade. Ele não decora a fala, ele descobre ela. E o corpo dele não imita, ele habita.
Agora vamos para o segundo personagem escolhido. Um ex-pastor evangélico que perdeu a fé e agora ele dá palestras sobre como foi enganado por anos. Ele ainda tem traumas, mas ele também tem raiva e ironia. Ele vive com um conflito de dor e liberdade. Agora se liga, você vai seguir esses mesmos passos como se fosse um ritual de invocação de personagem. Confia no processo. Passo 1, entenda o bicho. Agora você vai fazer isso e entender quem é esse cara. Olha só, não começa decorando a fala, nem tenta fazer a voz dele ainda. Primeiro você vai entender a alma desse personagem. Senta, respira e responde mentalmente ou em voz alta. Quem ele era antes de virar ex-pastor? O que ele acreditava com toda a força dele? O que fez ele desabar e perder a fé? Ele sente culpa? Sente medo? Já virou deboche? Ele sente ódio de quê? Saudade de quê? Dica de ouro! Escreve isso como se fosse o diário do personagem, tipo, hoje eu sonhei pregando de novo e acordei chorando. Que ódio, que saudade, que burrice. Isso te coloca dentro da pele dele, te dá memória emocional. Passo 2. Acenda o fogo interno. Agora você vai fazer isso. Achar o que te conecta com esse cara. Você já sentiu raiva ou mentira do que te contaram? Já sentiu culpa por ter acreditado em algo que hoje parece absurdo? Já quis gritar pra todo mundo? Abre o olho, galera! Se sim, isso é combustível. Você não vai fingir ser ele. Você vai ligar as tuas dores nas dores dele. Assim você reage de um lugar real, verdadeiro. Não é atuar, é vivenciar. Passo 3. Modo físico. O corpo dele. Agora você vai fazer isso. Construir uma linguagem corporal desse ex-pastor. Pergunta. Esse cara ele caminha como vencedor? Ou como alguém cansado da vida? Ele tem tiques? Ele ainda faz o gesto de levantar a mão como fazia no culto? Técnica, se filme. Testa aí 3 versões. O pastor confiante, ombro erguido, voz firme, gestos largos. Ou então o pastor quebrado, ombro caído, fala em pausa, olhar que evita. Ou então o ex-pastor irônico, sorriso de canto de fala, cortante, olhar direto. Fica trocando essas 3 até achar um equilíbrio. Faz isso com um botão interno. Modo culto, modo crise, modo ironia. Você vai usar isso em cena como se fosse mudar de canal. E o público vai pirar vendo a transformação. Passo 4. Voz. O eco da alma. Agora você vai fazer isso. Achar a voz dele. Imagina, esse cara já gritou muito aleluia. Ele falava bonito, com emoção, voz impostada. Mas hoje, será que ele fala mais baixo? Sarcástico? Ou ainda tem aquele tom de pregador mesmo sem querer? Técnica de voz. Lê um texto dele como se fosse um pastor de igreja. Depois lê o mesmo texto como se tivesse perdido tudo. Por fim, lê o texto com ironia, tipo, não acredito que eu pregava isso. Grava os 3 e se escuta. Você vai entender que a voz tem camadas. E pode usar todas dependendo da cena. Passo 5. Camadas de dor. Agora você vai fazer isso. Criar cenas que nunca vão pro palco, mas que te modam por dentro. Exemplo. Cena 1. Ele sozinho rasgando uma bíblia no banheiro chorando. Cena 2. Ele sonha que tá no púlpito, mas ninguém ouve mais ele. Cena 3. Ele encontra alguém que ele batizou e sente vergonha. Essas cenas internas, elas criam um passado vivo, mesmo que o público nunca veja. Você sabe que isso existe, isso te dá uma profundidade monstruosa. Passo 6. Construção emocional. Agora você vai fazer isso. Criar gatilhos para sentir o que ele sente. Qual música ativa a dor dele? Que frase ativa a ironia? Que cheiro, imagem ou palavra faz relembrar o trauma? Você vai montar uma playlist do personagem. Você vai escrever frases que repete na mente. Vai ter até um objeto âncora. Uma cruz, um microfone velho, uma bíblia. Tudo isso vira gatilho emocional. Você vê o objeto e puf, entra nele. Passo 7. Entra, mas não fica preso. Agora você vai fazer isso. Aprender a sair do personagem. Você não é ele, você é o ator, o artista, o canal. Então cria um ritual para entrar. Tipo colocar um anel, ouvir uma música. E um ritual também para sair. Tirar o anel, lavar o rosto, ouvir outra música. Isso protege a tua mente e o teu emocional. Faz você mandar na cena e depois volta a ser o ator, atriz. Finalmente, quando você fizer tudo isso, você vai estar vivenciando o personagem. Você vai viver ele por alguns minutos. E quem te assistir vai sentir na pele, mesmo sem saber o porquê. Esse é o segredo dos monstros da atuação. Eles entram na alma da personagem, mas com os pés no chão. Eles não decoram falas. Eles vão escrever cada palavra como se estivessem escrevendo com o próprio corpo. E é isso, galera. Essa foi a parte 1 da nossa conversa sobre a preparação do ator. Eu mostrei aqui alguns exemplos práticos para vocês entenderem como funciona esse processo incrível de se conectar com a personagem. Se curtiu, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou. E se já fez algo parecido ou se você tem alguma dúvida. Bora trocar ideias. Em breve chega a parte 2. E com o quê? Com mais exemplos e outras dicas para te ajudar a mergulhar ainda mais fundo na arte de atuar. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos nessa, porque o palco é nosso.